eu vou te ensinar a criar aplicativos de forma 100% gratuita utilizando o cloud. Seja muito bem-vindo em mais um vídeo do canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Julian e nesse canal eu trago conteúdos sobre marketing digital, vendas, inteligência artificial e tudo desse mundo aí do digital. Bom, nesse vídeo, sem enrolação, eu quero te mostrar como que você cria aplicativos para você vender ou algumas outras soluções para você vender no digital de forma 100% gratuita. Então, primeiro de tudo, o que você precisa é ter aí baixado no seu computador o Antigravity, que é do Google. É só você digitar isso aqui, ó, Antigravity, aí no navegador. Eu vou deixar aqui na descrição também. Você pode clicar ali, você vai ser direcionado para essa página. Aqui não tem nada de afiliado, eu não tô ganhando nada por isso. É só indicação mesmo. Então, você pode utilizar ou o Antigravity ou o VS Code. Os dois vão ter a mesma funcionalidade e você consegue utilizar o Cloud Code também. Mas eu prefiro o Antigravity. Para a funcionalidade que eu vou te mostrar, o Antigravity funciona melhor. Aí só um ponto, ele tem a versão 2.0, é a versão mais atual, mas eu não gosto dessa versão, inclusive não funciona tão bem para o que a gente vai fazer. Então é só você descer essa tela aqui, ó, aqui é a tela inicial, é só você descer essa tela e vir aqui embaixo e você vai utilizar essa versão aqui, ó, IDE, tá vendo? E aí você, se estiver utilizando Windows, você usa aqui, se for Linux ou se for Mac. Eu utilizo Windows, então seria para eu baixar essa versão aqui, ó, Download for x64. É só clicar aqui e baixar, é intuitivo esse processo. Feito isso, você vai baixar, você vai ter essa visualização aqui, ó. Ele funciona assim. Eu vou abrir aqui, ó, vamos botar que fosse aqui um novo projeto. Deixa eu... Se você abrir do zero, ele estaria assim, ó. A tela que você vai ver é essa aqui. Ele sempre vai ficar falando para você instalar a versão mais nova, você não instala, você deixa de digitar. Aí aqui, você vai ter essa tela aqui, ele vai pedir para você abrir um novo arquivo, uma nova pasta. Se você ainda não tem, se é um projeto novo que você vai iniciar, você cria uma pasta lá no seu computador e depois você abre ela por aqui. Então eu vou fazer isso primeiro, ó. Vou vir aqui na pasta do meu computador e vou criar aqui no meu... eu tenho um SSD aqui, eu vou criar uma pasta aqui, ó. Novo, pasta, vou botar aqui, ó, aula, YouTube. Pronto, ó. Eu só criei a pasta aqui, não tem nada dentro dela, só criei. Eu volto lá e coloco aqui para abrir essa pasta. Ele vai puxar os meus arquivos, eu vou lá no que eu criei, cadê? Aqui, ó, aula YouTube, tá aqui. Eu dou um clique e boto aqui, select. Pronto, ele abriu aquela pasta, a partir daqui agora, aí aqui você marca essa opção, ó, yes. Pronto. Aqui, de forma gratuita, sem você ter plano, sem você ter nada, você já consegue usar o Cloud Code nessa parte aqui, ó, tá vendo? Aqui ele disponibiliza para você, de forma gratuita, o Gemini, tem vários modelos do Gemini e o Cloud também. É lógico que ele tem limitação, você vai conseguir fazer algumas coisas e depois ele vai te bloquear. Aí ele vai te bloquear por um período. E aí, depois de um certo período, ele vai e libera os créditos de novo para você continuar utilizando. Isso de forma gratuita. É bom sempre usar essa versão aqui, que é a mais, entre aspas, tá? Mais burrinha, que é o Sonnet 4.6, mas ele é muito inteligente, você consegue fazer muita coisa utilizando ele. Pode ficar tranquilo, tá? Então, vou te dar um exemplo aqui, real. Ó, selecionei esse aqui e vamos fazer aqui uma simulação. Eu não fico escrevendo nada, geralmente eu falo tudo que eu vou fazer, eu falo. Então, o que que eu faço? Eu boto aqui para gravar no Windows, você consegue transcrever, né, o que você tá falando. Então eu vou fazer isso aqui agora. Vou ter aqui, ó, ele tá ouvindo o que eu tô falando, ó. Então tudo que eu tô falando, ó, tá aparecendo lá, tá vendo? Isso aí. Aí eu vou só tirar isso aqui, né, tá zoado. Eu nem tenho ideia, eu vou fazer aqui do zero agora um projeto com você. Eu quero criar um aplicativo que ajude a gerenciar a dieta do meu dia a dia, onde eu consiga calcular os macronutrientes, onde eu consigo adicionar o peso do meu alimento, onde eu possa colocar a foto do alimento e, consequentemente, o próprio sistema e a inteligência artificial desse sistema falar quais são os macronutrientes ali, quantas calorias ele tem, ou se eu só colocar a quantidade de comida que eu coloquei, ele calcular a quantidade de calorias que eu tive no dia. Eu quero também que, com base nos meus dados pessoais, ele gere um treino para mim e esse treino precisa ser específico para o que eu quiser no momento. Se eu quiser emagrecer, ele vai gerar um treino específico. Se eu quiser musculação, ganho de massa muscular, ele vai gerar isso. Se eu quiser um treino de corrida, ele vai fazer. E eu vou passar para ele tudo sobre mim. Meu peso, minha idade, minha rotina, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, enfim, tudo isso. É um app que vai controlar a minha saúde. Inclusive, eu quero que ele tenha uma funcionalidade de sono. Ele rastrear o meu sono, ele tem informações sobre o sono, ele disparar alertas para mim. Eu quero que ele dispare alertas da quantidade de água que eu devo beber durante o dia, ele fazer todo esse monitoramento da minha parte de saúde e que seja bem personalizado. Ele precisa funcionar tanto no computador quanto na versão mobile e inicialmente ele vai ser um app para mim, para eu poder testar e validar, mas futuramente ele vai ser um app para ser vendido. Então você já pode criar a estrutura para venda também, com acesso, login, gerenciamento de clientes, ou seja, ele também vai precisar ter um banco de dados. Eu quero que você estruture tudo isso nesse aplicativo. Crie para mim todos os arquivos que vão ser necessários para esse aplicativo existir e funcionar 100%.
Pronto. Aqui eu mandei um prompt pra ele. Como eu falei, é um prompt falado mesmo. Eu não escrevi, eu não sou dev, eu não entendo de sistema de fazer programação. Eu só sei que um sistema precisa ter um banco de dados, precisa ter um front-end. Aqui eu nem falei o tipo de tecnologia que ele precisa ter, sei lá, qual é o tipo de linguagem e tudo mais. Ele é bem inteligente para poder criar isso. Talvez ele não consiga criar aqui nesse formato, porque como eu tô criando do zero, não tinha nada nessa pasta, ele vai precisar fazer tudo 100% do zero. Então talvez ele estoure os meus tokens. Aí é onde eu vou te mostrar como que você vai criar os seus aplicativos de forma 100% gratuita para poder vender e ganhar dinheiro com isso. A gente só precisa esperar ele trabalhar aqui. Eu vou esperar ele rodar aqui e daqui a pouco a gente volta. Prontinho. Sem eu fazer absolutamente nada além daqui. Foi o prompt que eu falei aqui, ó. Você ouviu falando, ó, tá aqui. Ele já criou a estrutura, o que ele tem que ter, ó. Ele falou que vai ter os módulos de nutrição, de treino, de sono, hidratação. Ele vai ter um dashboard. Aí, respostas rápidas antes de aproveitar. Aí me confirme. Aí ele pediu, ó, o nome do web, o início, qual é o idioma dele, os planos que vão ter, né? Se eu quero vender, quais são os planos. Enfim, eu falei tudo muito genérico aqui e ainda assim ele já fez. Aí ele fez um plano de implementação. Aí ele falou aqui, ó, basicamente as coisas que vão ter. Ele botou lá. Aí sim, ó, ele mesmo já deu a tecnologia que vai ser utilizada. Então o front-end ele vai usar esse daqui, o estilo para a parte visual, né, vai ser esse daqui, o back-end vai ser esse daqui, as rotas que vão ter, o banco de dados, ó, ele falou que vai ser o Supabase, ou pode ser o Postgres. Aí ele falou aqui, ó, da parte da IA, para usar o Gemini. Enfim, ó, tem tudo aqui que vai ser utilizado. Ele criou um plano de ação. Aí, ó, a estrutura que vai ter, essa parte aqui, ó, de back-end, como que funciona. Eu não entendo nada disso, mas eu sei criar aplicativos utilizando IA. Eu não preciso entender isso. Se eu tenho uma IA para fazer para mim. Então, ó, ele criou aqui em fases, como que ele vai fazer isso, ó. Ele tem aqui, ó, a fase 1, aí a fase 2, fase 3 e tudo mais. Beleza. Aí, se eu quiser aprovar esse plano aqui, é só botar aqui, ó, para ele começar a processar. Eu vou clicar, até porque eu não sei se vai funcionar ou não com tudo que ele colocou aqui. Eu não vou responder o que ele me pediu aqui, eu poderia fazer, mas eu nem vou fazer isso. Eu vou botar aqui processar e pronto. Agora é deixar ele trabalhar. Provavelmente, como eu falei, ele vai estourar os créditos que eu tenho, né, de forma gratuita, antes de concluir esse aplicativo. E aí é onde eu vou mostrar para você como você consegue criar um aplicativo de forma 100% gratuita. No formato que ele tá aqui, ó, eu preciso ir dando as permissões para ele fazer algumas coisas. Eu posso até selecionar para ele fazer tudo de forma automática. Aí fica ao seu critério, deixar ele fazer tudo ou não. Você vai dando as permissões à medida que ele vai executando. Eu sempre gosto de fazer assim, que eu vou olhando e tudo. Mesmo que eu não entenda 100%, eu vou olhando o que ele tá fazendo. Algumas coisas, hoje em dia, eu já até consigo entender um pouco mais. Basicamente é isso. Agora é só esperar ele trabalhar. Daqui a pouco eu volto aqui quando ele concluir essa parte ou quando ele estourar o limite dele de uso. Ele ainda tá trabalhando aqui. Eu não vou interromper os processos. Conforme ele for pedindo as autorizações, eu vou liberando aqui. Mas para você ver quanto você ainda tem de crédito, é só você clicar aqui, ó. Você vem aqui em cima, ó, nas configurações, nessa engrenagem de configuração. Tem aqui, olha. E aqui ele tem modelo. E aqui ele vai te mostrar. Inclusive agora tá até diferente. Cada hora que eu entro aqui, ele tá de um jeito. Olha, ele tá falando que o Gemini eu tenho 100% ainda de limite para poder utilizar Cloud e o GPT. Ele tá falando aqui, ó, que eu já usei, ó, já tô com 93%. Ou eu usei 7%. Acho que eu usei 7%, acho que é isso. E ele tem aqui, ó, o tempo de limite, ó, 4 horas e 54 minutos. É o tempo que eu tenho disponível ainda para poder utilizar. Se for só por tempo, vai ser isso aqui. Ou então ele vai estourar o limite de crédito mesmo. Mas assim que ele estourar o limite, eu volto aqui para te mostrar o que a gente vai fazer. Pode fechar isso aqui. E ele tá trabalhando aqui, ó. Daqui a pouco eu volto. Ele tá trabalhando aqui ainda. Eu interrompi aqui rapidinho, só para te mostrar. A gente tá nessa tela aqui, que foi o plano que ele criou. Eu não sei nem exatamente em qual etapa ele tá. Eu acho que tá na primeira ainda, criando os arquivos e tudo mais. Mas olha só o que ele já fez. Aqui do lado esquerdo, a gente já consegue ver vários arquivos que ele criou. Lembra que antes a gente só tinha a pasta, aula YouTube. Ele já criou todos os arquivos, ou tá criando, né, os arquivos que precisam pro sistema funcionar. Tudo que precisa, as rotas, os arquivos todos, ó. Ele vai criando aqui, ó, um monte de coisa. Eu não fiz nada disso. Tudo ele que tá fazendo. Ele tá trabalhando aqui, ó, tá vendo? Ele tá fazendo tudo que precisa ser feito. Só diminuir esse daqui, ele abre muitas páginas. Pronto, fechei esse aqui, ó. E aí ele tem aqui, ó, várias outras coisas que ele tá criando. Pública, enfim. Ele tá criando várias coisas aqui. Como eu falei, eu não sei, eu não entendo, mas ele tá fazendo. E aqui você consegue ver, ó, cada um desses arquivos que ele fez, ó. A parte de layout, ó. Ele gerou um monte de código. Aí é só eu aceitar ou não. Como eu não entendo, eu tenho que aceitar. Aceitei aqui. Aí se eu vim aqui, ó, eu aceito. Aí tem outro aqui que ele fez, ó. Supabase é a base de dados. Como que vai ser configurada a base de dados, né? Depois eu só tenho que vincular isso aqui lá quanto Supabase. Pessoal, tá aqui, ó. Tudo certinho. Só eu ir aprovando. E ele tá aqui, ó. Ele tá trabalhando. Tem outros 4 arquivos aqui, ó, pra aprovar também. Só ir aprovando. E olha só, um monte de código. Eu jamais conseguiria fazer isso aqui, ou mesmo que eu conseguisse, mesmo que eu soubesse, manualmente fazer isso aqui, pô, com certeza eu não ia ser o tempo que eu tô demorando pra fazer esse vídeo aqui. Daqui a pouco eu volto de novo quando ele bloquear, gastar todos os meus créditos, eu volto aqui pra te mostrar. E é o intuito do vídeo, de mostrar como que você cria um sistema completo de forma 100% gratuita. Aqui já fez muita coisa, muita coisa de forma gratuita, só com o crédito que eu tenho ali. Pronto, ó, a gente chegou no ponto que eu falei que foi dele bloquear, ó. Ele falou que eu estourei a minha meta de cota e agora eu só posso utilizar de novo no dia 29/6.
7. Hoje é dia 22/7. Então só daqui a uma semana que eu posso utilizar de novo. Essa aqui é a versão free. Olha aqui, ó. E aí, o que que eu posso fazer? Aqui eu ainda tenho para utilizar, ó. Aqui tá bloqueado, mas eu ainda consigo utilizar o Gemini. Ele é um pouquinho mais burrinho, mas ainda assim dá para utilizar para essa fase que a gente tá. Eu consigo utilizar o Gemini. O Gemini só é ruim quando precisa encontrar algum erro no sistema e aí ele não consegue encontrar. É mais difícil. Mas só para construir o que a gente tá fazendo aqui, daria para utilizar, mas como eu falei, a promessa do vídeo é utilizar o Cloud Code. A gente vai fazer o quê? Aqui, ó, só para te mostrar real, né? Já estourou a cota. A gente volta aqui. Tá até aberto aqui, ó. Se eu dar um refresh, olha lá. Ele já estourou o meu limite todo. Eu tenho 0% de uso. Aí agora só daqui a 6 dias e 23 horas que eu posso utilizar de novo. Aí como eu falei, eu tenho o Gemini, mas eu não quero utilizar. Então fecho aqui. O que que eu vou fazer? Para eu utilizar isso aqui, o Anti-Gravity, eu preciso de uma conta Google logada aqui. O que que eu faço? Eu tenho uma conta Google aqui. Essa daqui estourou o limite. Eu vou deslogar com ela. Já deslogou. O que que eu faço? Eu logo de novo com outra conta. Aí, ó. Só botar aqui, ó. Continue. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai puxar todas as contas que eu tenho. Nesse caso aqui, eu já conectei várias contas do Google. Eu tenho várias aqui. E eu posso ter mais. É que com essas aqui eu já consigo gerenciar bastante coisa. Mas eu poderia ter mais contas. Então, se você tem mais de uma conta Google, coloca aqui. Se você não tem, é só você criar. Conta Google você consegue criar de graça. Não precisa pagar. Se você não souber criar uma conta do Google, é um Gmail. Só criar um Gmail. Se você não souber, deixa aqui nos comentários que eu te ensino depois como criar contas do Gmail. Contas infinitas do Gmail. E aí, você escolhe outra conta. Eu usei uma aqui. Eu vou usar outra. Qualquer outra que eu quiser utilizar. Vou clicar nessa daqui agora. Aí ele vai me direcionar aqui. Vai colocar para eu fazer o login. Eu boto para abrir. Aí ele fica travado nessa tela aqui que eu botei para abrir com o Anti-Gravity, né? Aí eu clico aqui no Anti-Gravity, ó. Ele falou que foi, ó, um sucesso. É só botar um next aqui, ó. Pronto. Ele já voltou para cá. Aqui tá com essa coisinha aqui do erro ainda. Ele tá como se estivesse com a outra conta. É só o digitar isso aqui, ó. Continue. E pronto, ó, ele já tá trabalhando de novo. Pronto. E aí, ele continua fazendo o trabalho que tem que fazer. Aqui eu tô criando um aplicativo do zero. Depois que ele já estiver pronto, a única coisa que você vai ter que fazer é ir refinando. Ah, eu quero que mude a cor disso. Ah, eu quero que mude a fonte daquilo. E aí você não vai gastar tanto token assim. Às vezes, com uma conta só, com uma sessão só, você já consegue ajustar bastante coisa que precisa no seu aplicativo e deixar ele pronto para você conseguir vender. Então, olha o quão fácil é criar um aplicativo, um sistema e conseguir vender esse sistema. É só você ter a ideia do aplicativo. Se você não tem ideia, uma sugestão para você fazer é: entra em vídeos de um nicho que você gosta. Vou aprovar aqui. Entra em vídeos no YouTube de um nicho que você gosta e vai nos comentários desse vídeo. Vê o que as pessoas estão falando, pedindo ou reclamando. Um exemplo. Ah, do nicho de saúde, igual eu tô criando esse aqui. Entra nos principais influencers aí, a galera que cria vídeo de saúde. Vai lá nos comentários e vê o que eles estão falando. Ah, podia ter isso. Ah, podia ter um vídeo disso. Ah, você podia ensinar isso. Ah, você podia ensinar aquilo. Com isso aí, você vai conseguir ter ideia de uma solução, de um sistema que você pode criar. E pode ser para qualquer tipo de nicho, para adulto, para criança, para velho, para novo, não importa. Você consegue fazer. Depois que o seu aplicativo estiver pronto, aí você só vai precisar publicar ele, e aí você precisa de um domínio para isso. Existem plataformas que te dão domínios de graça. Você vai precisar de um banco de dados. Tem como você utilizar um banco de dados de graça, que é o Supabase. Tem uma cota lá que você consegue utilizar de graça. Então você não tem motivo nenhum para não criar um aplicativo e conseguir vender ele. Então, antes de concluir o vídeo, eu vou te mostrar esse aplicativo aqui, a tela que ele vai criar pra gente, poder visualizar esse aplicativo. Ver como ele tá ficando, ver a identidade visual, ver tudo. Lembrando que aqui foi só apenas um prompt. Um prompt, ele fez tudo isso. Olha só quantos arquivos ele criou aqui do lado. Olha. Eu não faço ideia do que é isso. Ele criou muita coisa. Eu não entendo dessa parte, mas tá aqui. Ele criou várias coisas. Tem tudo aqui, criadinho. Ele ainda tá trabalhando, ele ainda tá fazendo algumas coisas aqui. Ele não terminou. Então vou pausar aqui de novo. Assim que ele terminar e ter pelo menos um layout de como tá ficando o aplicativo, eu volto para te mostrar como ficou esse aplicativo. Acabou aqui. Ele finalizou a etapa que ele tinha que fazer. Agora a gente consegue já visualizar tudo que ele fez. Lembrando, ó, posso voltar aqui pra você ver, ó. Eu só fiz esse prompt aqui em cima pra ele, foi o que você ouviu fazendo. Deixa eu diminuir ele aqui. Como que eu diminuo? Nem sei como que eu diminuo. Aí depois ele começou a ir falando aqui algumas coisas, foi falando, pediu pra eu aprovar, eu aprovei, que foi o plano, e aí ele começou a fazer. Aí aqui ele deu uma travada, eu só cliquei em continuar, porque ele travou. E aí depois ele foi seguindo de novo, e aí ele só travou. Aqui tem várias coisas feitas, tá? Ele só minimiza isso. Aí depois ele travou por conta do plano. Aí eu tive que trocar de conta e aí botei continue de novo. E aí, ó, ele já foi aqui. Tá pronto. O aplicativo aqui, pelo menos a primeira versão, tá pronta. Eu já consigo testar. Aí só para você ver, ó, quanto que ainda tem de crédito nessa outra conta do Google que eu coloquei. Se eu botar aqui em modelos, olha, eu ainda tenho 44% para conseguir utilizar. E aí depois que acabar, eu vou e desconecto dessa e coloco em outra. Eu não estou pagando nada, isso aqui é de graça. E aí ele gerou o link aqui para eu testar, para eu validar, visualizar, né, como que tá ficando. Então vamos lá ver. Eu ainda não vi, vou ver junto com você. Vamos lá. Ah, olha só, olha isso aqui. Que absurdo. Um prompt, ele me fez isso aqui.
Olha só, que identidade visual. Aí, ó. Eu tô clicando aqui, ó, iniciar treino. Ele vai para a parte dos treinos. Olha aí, ó. Aqui é lógico, né? Um perfil que ele fez, um perfil tipo fake, só para ter as funcionalidades. E aí eu preciso editar o perfil, ó. Ele tem a segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Então aqui, ó, ele tem, ó, o dashboard com as informações. Eu posso adicionar a refeição, ó, pelo que eu tô vendo. Tá, aí, ó, eu cliquei lá, aí ele foi aqui para a parte de nutrição. Aí, ó, café da manhã, eu consigo adicionar alguma coisa. Olha aí, ele já tem algumas coisas aqui pré-prontas, ó. E aí é só eu colocar, se eu quiser. Aí ele já tem as calorias prontas aqui. Cara, que top. Olha só, isso aqui. Cara, isso aqui é incrível. Inteligência artificial é algo que, se você não está usando, você está perdendo tempo, perdendo oportunidade. Ele fala aqui que eu posso adicionar a refeição. Eu consigo adicionar uma imagem. Olha, ele vai puxar uma imagem aqui do computador. Aí tem a parte dos treinos. Tem a parte do sono. Ó, eu consigo registrar sono. Aí ele bota aqui, ó, a data, eu consigo botar o tempo, eu boto a qualidade do sono, eu boto se teve aqui alguma coisa, enfim. Só a primeira versão, com um prompt, que foi curto. Olha só o que ele fez. A parte de hidratação, cara, ficou muito bom, muito maneiro, muito bom. Ó, água, chá, suco, aí a quantidade, olha lá, ele vai mexendo ali, ele vai mudando. Cara, que top que ficou isso daqui. Com certeza alguém pagaria para ter isso aqui. Sei lá, às vezes R$ 10 por mês, R$ 20 por mês, R$ 50 por mês. Às vezes você vai vender isso aqui com mais alguma coisa. Por exemplo, um guia de receitas. E aí você pode criar lá um guia de receita, ou você pode botar, por exemplo, uma IA dentro de um guia de receita. Ou poderia estar aqui mesmo, um guia de receita. E aí todo dia você pede a IA, ou libera uma IA para esse usuário pedir uma receita para ele. Ou, por exemplo, ele falar que ele tem eu tenho esse alimento em casa, eu tenho arroz, eu tenho tomate, eu tenho ovo, eu tenho frango, enfim. E aí falar: "Gera uma receita para mim com esses ingredientes". A IA poder gerar essa receita. Com certeza alguém pagaria para ter essa facilidade. Então, ó, tem tudo aqui. Aqui tem a parte de configuração, ó, essa parte já não funciona. Aqui tem a parte de admin, ó. Aqui admin, no caso, é como você dono do sistema, você vai poder gerenciar algumas coisas, admin master. Aí tem aqui, ó, usuários. Ah lá, ele mostra aqui, ó, quantos usuários tem no seu sistema, se tem plano ativo, se está inativo. Tem tipos de plano, ó, Pro, Premium, plano gratuito. Cara, que top que ficou isso aqui. Muito, 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 muito. Ó, os planos. Olha aí, ó, já tem os planos, ó. Gratuito, R$ 49 por mês, R$ 99 por mês, enfim. Aí é lógico que você vai ajustando. Mas ele criou tudo, você tem tudo aqui para poder ajustar. Aqui no perfil, ó, se fosse você o usuário, né? Ó, meu perfil, aí você bota para editar, você consegue colocar feminino ou masculino, outro. Aí você coloca a sua idade, coloca seu peso, metas personalizadas, olha aí. Cara, é um aplicativo completo, só ó, dá para colocar foto. Aqui tem acho que o objetivo que você quer, ó, perder peso, manter peso, ganhar massa. Isso aqui foi um aplicativo completo, funcional. Ele não é igual esse aplicativo travado que só cria uma tela, não. Um prompt ele já fez muitas coisas aqui, ó. E são funcionais. Eu clico, ó, eu vou excluir isso aqui. Bom, esse já não funcionou. Mas algumas coisas eu vi que funciona. A gente já testou aqui, já clicou, funciona. Com um único prompt, ele já criou tudo isso aqui para mim de graça, 100% de graça. Então, dá para você ganhar dinheiro, basta você querer, basta você ter um pouquinho de força de vontade. É muito fácil, eu mostrei para você como é fácil você criar um aplicativo e conseguir vender. Só uma coisa que a gente ainda não validou, vamos olhar aqui na versão mobile. Vou botar assim, inspecionar, e a gente vai visualizar aqui, olha, como se fosse, vou botar aqui, ó, iPhone 14 Pro Max. Ele não tá tão bom na versão de celular. Eu tenho até uma outra extensão aqui, deixa eu ver se, não sei se funciona. Eu tenho uma extensão que ela funciona como um celular. Para o celular, ele ainda não tá 100% configurado, não. Aí precisa ajustar lá no prompt e pedir para ele. De novo, eu pedi, mas ele não fez. Pedi para ele otimizar para a versão mobile, para ficar bem organizadinho, bem visível aqui na versão de celular. Mas mesmo assim, tá muito top. O que ele fez aqui já tá muito top. E aí, para você conseguir vender isso aqui, você vai precisar do banco de dados para gerenciar os usuários, os planos e hospedar isso numa VPS, alguma coisa do tipo. E aí, isso é muito simples. Não vou criar aqui nesse vídeo, porque senão o vídeo já vai ficar gigante. Mas você consegue fazer isso só vindo aqui, ó, de forma simples. Olha só, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da primeira vez. Como eu faço para publicar esse aplicativo, esse sistema, e deixar ele disponível para qualquer usuário que tenha acesso à internet de qualquer lugar e em qualquer dispositivo, da forma mais barata, rápida e fácil. Vamos ver o que ele vai me responder aqui. Olha só que incrível.
Ele me deu. Até diminuir aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar. Olha só, como que eu faço, né? Eu mandei aqui o prompt, da forma mais fácil que eu consigo colocar isso aqui para rodar. E aí ele falou, ó, para eu criar uma conta no GitHub, é de graça. E aí ele me deu o passo do que eu preciso fazer, ó, acessa o GitHub, aí bota o nome do sistema, deixa ele como privado, enfim, ele deu o passo todinho aqui que tem que ser seguido. Aí depois para fazer o deploy na Vercel. Vercel é um sistema para hospedar sistemas, é uma VPS, né, um formato de VPS, e ele já tem integração nativa com o GitHub. Então, depois que você criar lá dentro do GitHub esse repositório aqui, esses arquivos aqui, você enviar para o GitHub, é só você subir isso, vincular, né, com a Vercel, que é de graça. Ela já vai te dar, se eu não estou enganado, ela te dá até um domínio, se eu não estiver enganado. Mas vamos lá, ó. Aí depois, etapa 3, falou aqui de negócio de variável de ambiente. Essa parte eu não entendo tão bem, mas é a parte do banco de dados, que tem até o Supabase e tudo mais. Ele explica aqui, ó lá, no Supabase, como que você vai fazer. Ele te dá o passo a passo de tudo que você precisa fazer. Aí fala aqui, ó, sobre o domínio personalizado, opcional ainda, se você quiser, ó, opcional. Aí você pode ter. Aí ele falou aqui do registro BR, HostGator, enfim, tem os valores aqui. Aí o custo total. O domínio é só se você quiser. Se você não quiser, não precisa. Mas olha só, o custo total que você vai ter, olha aqui, ó, 000, R$ 3 por mês para você ter um sistema daquele nível. Com uma venda que você fizer, você já consegue ter pago todo o custo do sistema, inclusive ter lucro, muito lucro. Com um cliente que vai pagar. Imagina ter vários clientes pagando todos os meses para utilizar esse sistema. Olha aqui, ó, no plano gratuito da Vercel ele suporta até 100 gigas. Então é muito top. Você consegue ter tudo isso. Olha aqui, ele dá o passo a passo de tudo que você precisa fazer de forma 100% gratuita. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos, que eu vou ensinar mão na massa aqui como que você consegue ter sistemas, produtos, como que você consegue viver do digital, como que você consegue ganhar dinheiro no digital. Seja criando soluções, prestando serviço, ensinando, seja como for. Hoje, o mercado digital é a forma mais rápida e mais fácil para você conquistar a sua independência financeira. Não estou falando aqui de ficar rico e milionário, eu estou falando de ter a sua independência financeira. Você consegue, com passos simples, muitas das vezes sem investir nenhum real, você consegue ter resultado, consegue ter dinheiro trabalhando com o digital. Então, se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. E se ficou com alguma dúvida ou quiser dar alguma sugestão do próximo vídeo, é só você comentar aqui embaixo que eu vou ler, vou te responder e vou criar um conteúdo sobre isso. Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau.